A defasagem da Polícia Civil no estado de São Paulo. Os governos tucanos passados aí viraram as costas mesmo, e a turma foi aposentando e não teve reposição e tal. O fato é que hoje o negócio é assustador, que falta de profissional para trabalhar. É uma correção aí que caberá ao governador agora atual, Tarcísio, tentar arrumar essa casa aí, porque entregaram um sistema aí realmente bem defasado. Vocês vão ver daqui a pouco, numa entrevista que em seguida vamos fazer, aliás, agora, com a presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo. O déficit bate novo recorde em São Paulo. Aquilo que a gente já sabia piorou. 40%. O Sindicato dos Delegados aponta numa pesquisa, sem novas contratações e com concursos em andamento que não vão repor perdas de imediato, a Polícia Civil Paulista contabiliza, prestem atenção, 17 mil profissionais a menos trabalhando no Estado. Doutora Jaqueline Valadares, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo. Bom dia, doutora Jaqueline. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente são números alarmantes para a segurança pública aqui do nosso Estado. E principalmente também porque quando você compara com a situação de outros estados menores, proporcionalmente estão muito melhores do que a gente. Estou certo, doutora? Sem dúvida, muito melhores em diversos aspectos, tanto em termos de preenchimento dos seus quadros, quanto em termos salariais. Então, o que a gente se questiona é porque o estado de São Paulo, que é um estado que tem uma infraestrutura tamanha como nós temos hoje, a maior arrecadação de impostos do país, não consegue estruturar devidamente a sua polícia civil, não consegue recompor os seus quadros, não consegue remunerar devidamente os seus funcionários, os seus servidores, e essas duas questões, elas, inquestionavelmente, elas se intercalam, porque se você paga mal o seu policial civil, ele vai buscar trabalho em outros estados, ele é extremamente competente, ele vai conseguir prestar concurso público para a Polícia Civil de outros estados, e vai passar, e esse déficit vai acabar aumentando cada vez mais. Ou outros que já estão em condições de aposentadoria vão deixar a instituição, porque eles vão conseguir se aposentar e complementar sua renda fazendo outras atividades particulares, advogando. Então, são questões que o governo ele precisa se preocupar, porque, de fato, como você bem mencionou, é uma péssima herança que o atual governo herdou, mas que é ele quem precisa administrar, porque esse déficit histórico está batendo na nossa porta agora. E mostra aqui, meus amigos, para a gente ter uma ideia, delegados para 3.463 cargos estão ocupados 2.400. Para escrivão, de 8.912, nós temos 4.880. Investigador, de 11.957, nós temos, na realidade, 7.600. Papiloscopista, e depois vai, carcereiro, médico legista, auxiliar papiloscopista. Atendente, o que é necro? É de necrotério. De necrotério, tá. Perito, fotógrafo, desenhista, enfim, profissionais que ficam a serviço dos peritos e tudo mais, além dos delegados, os investigadores e tudo mais, escrivães. O que a gente vai vendo aqui, minha gente, é uma defasagem em números realmente impressionante. Todo mundo já sabe que os governos passados no estado de São Paulo não se preocuparam muito com isso, não. Pelo contrário, né? Foram governos tucanos aí que não privilegiavam, ou pelo menos não priorizavam a questão da segurança. Finalmente, essa série de governos tucanos terminou com o Dória. Logo ele, que em campanha política criou uma expectativa, os policiais, todo mundo animou, né, com o discurso dele, e logo ele foi exatamente o que mais deu as costas à questão da segurança. E aí o atual governador herda uma defasagem desta, que acho que dentro dos 4 anos dele ele não conseguiria, mesmo que quisesse, repor tudo isso, né, doutora?
É um trabalho que precisa ser iniciado, já está sendo, né? Devemos fazer justiça. O novo governo ele já autorizou a realização de mais um concurso, já está sendo realizado agora. No último domingo, nós tivemos um concurso para investigadores e escrivães, e agora, no próximo domingo, nós teremos um concurso para delegados de polícia. Temos um concurso de 2022 que está finalizando, então nós já temos um número, por exemplo, de 250 delegados aprovados no próximo concurso, na verdade, no concurso de 2022, que aguardam a nomeação, e nós também aguardamos ansiosamente a nomeação desses policiais aprovados no concurso de 2022, desses delegados e das demais carreiras, e nesse aspecto compete ao nosso governador a nomeação desses aprovados no concurso de 2022, uma vez que o concurso já está em reta final. E é muito importante a gente destacar aqui que desses aprovados no concurso de 2022, falando especificamente da carreira de delegado de polícia, a qual eu represento, nós temos aí 250 vagas nesse concurso de 2022, que, como você bem falou, não chega nem perto de suprir o déficit, que é de mais de 1.000 delegados, mas já ajuda, né, a reduzir um pouco essa defasagem. E desses 250, mais de 100 já estão aprovados em outros concursos. Então, a probabilidade deles sequer assumirem aqui é muito grande, porque como São Paulo paga um dos piores salários do país, fica difícil até recompor os quadros, porque as pessoas até prestam concurso para o nosso estado, mas quando elas se veem aprovadas em concursos para outras carreiras ou outros estados que remuneram melhor, a chance dela assumir aqui é muito pequena. Então, dos 250, mais de 100 já estão aprovados em outros concursos. Por isso, também é importante que o governador, além de nomear os 250 aprovados, o quanto antes que ele nomeie também os excedentes. São aproximadamente 100 delegados que também estão aprovados, mas estão fora desse número de vagas, mas é importante que todos sejam nomeados e chamados em uma única chamada para realizar a academia de polícia, para tentar minimizar esse déficit. Porque hoje os nossos profissionais que estão atuando nas delegacias, e os senhores, os nossos ouvintes aqui, telespectadores, podem verificar isso, as equipes estão sobrecarregadas. As equipes estão acumulando diversas cidades, diversas bairros, diversas regiões. Então, os policiais eles estão cansados, estão sobrecarregados, estão começando a desenvolver problemas de cunho emocional, de cunho psicológico, burnout, ansiedade, depressão, porque esse acúmulo de serviço, o serviço ele precisa ser desenvolvido por alguém, e esse alguém vai ser o policial que hoje está aí, está lotado, e ele vai fazer o acúmulo dessas funções, mas isso, sem dúvida, gera um impacto na sua saúde física e psicológica. Eu vi outro dia lá uma pesquisa que indicava quantos homicídios, por exemplo, são efetivamente investigados, e a grande maioria deles nem é. E aí nós vamos entender por quê. Quer dizer, você tem aqui em Matão, nós deveríamos ter muitos outros investigadores. Não temos. Então sobra para aqueles de sempre ali, que são poucos, embora eficientes e tudo, mas o cara está investigando uma coisa, uma investigação demora, não se faz de um dia para o outro, isso não é tão simples assim. O delegado é para fechar um inquérito aí com, enfim, indiciar ali com materialização de provas, tudo que é necessário e tal, ele precisa de uma investigação aí que não se faz de um dia para o outro. Aí o cara está investigando um caso, quando ele termina aquele caso, já entraram 4 ali em cima da mesa. Não dá. Delegados aqui em Matão já era para ter muitos outros, e não temos. Só para trazer para a nossa realidade aquilo que é o Estado de São Paulo, onde deveriam... Fora a questão do salário, né, doutora? Porque eu vi também aqui o quadro salarial das categorias da Polícia Civil em outros estados, e é uma vergonha São Paulo ser, como de fato é, a locomotiva brasileira, perder para o Amapá, os delegados do Amapá, com todo o respeito pelo Amapá, mas os caras ganham muito mais lá, pô. Essa anomalia que vai ter que ser corrigida, viu? Né, também, de quanto se paga, porque senão você acaba com a categoria, meus amigos. Doutora, só um minutinho que é só para orientar, só para ilustrar aqui, ó. Eu estava vendo aqui a dificuldade hoje para conseguir professores. Sabiam?
é provisório aqui, contrata provisório lá e lá. Você não tem hoje a disponibilidade de professores formados como tem que ser à disposição para trabalhar. Ou porque a rede particular selecionou os melhores da rede pública, levou para eles, e também porque para ganhar o que ganha tem muitas profissões aí que pagam muito mais, doutora. Esse é o perigo de vocês aí terem os salários tão defasados que começa a ser desinteressante participar de um concurso, se continuar desse jeito. Sem dúvida, nós temos hoje um quadro salarial em que São Paulo está entre os últimos do ranking nacional, ocupando, pelas pesquisas do sindicato, a 22ª posição, ficando atrás de diversos outros estados, que sem demérito algum a eles, mas levando em consideração aqui termos arrecadatórios, como Roraima, que ganha salário, está em terceiro lugar no nosso quadro salarial. Roraima paga mais. Exato, outros lugares como Alagoas, Maranhão, que tem uma arrecadação muito menor do que o estado de São Paulo e conseguem remunerar devidamente seus profissionais. Então, a remuneração ela tem uma relação direta com a manutenção desse profissional na carreira. A carreira policial ela é uma carreira que submete seus profissionais a condições adversas, de perigo, de insalubridade, são trabalhos noturnos, trabalhos aos finais de semana, feriados, trabalhos plantões ininterruptos de 12 horas, 24 horas. Então, são situações que expõem o policial a condições adversas de trabalho. Se essas condições de trabalho não forem minimamente remuneradas de uma forma decente, esse profissional ele não vai ficar no estado de São Paulo. E ao contrário do que você citou como exemplo aqui, que nos professores a gente consegue ainda eventualmente suprir essa lacuna fazendo uma contratação temporária, no caso da polícia isso não é possível, porque como que você vai contratar temporariamente alguém para exercer um cargo especializado, como é o cargo de policial, que demanda um treinamento técnico, um treinamento operacional? Então, o que acontece é que a população é que vai ter a sua vida, a sua segurança pública impactada. Porque em qualquer empresa, se a gente levar isso para o lado empresarial, qualquer empresa que atue com um déficit de 40% dos seus profissionais, ela vai ter uma queda de produtividade. Trazendo isso para a realidade da segurança pública, é a mesma coisa. Se eu tenho uma instituição, a Polícia Civil, no caso, atuando com um déficit de 40%, invariavelmente o seu resultado final vai ser impactado. E o resultado final, para a gente, é muito caro, que é a segurança pública do Estado de São Paulo. Então, é muito importante que haja essa preocupação com esses dois pilares, contratações constantes. Os concursos públicos para a nossa instituição, eles têm que ser anuais, têm que ser constantes, e os salários, eles precisam ser revistos. Se eles não forem revistos, a gente não consegue manter essas pessoas na carreira. Uma outra coisa preocupante que vi, não tenho os números exatos aqui, mas vi, que é gigantesco o número de profissionais de segurança, tanto da civil quanto da militar, afastados hoje por doenças como depressão, burnout, como a senhora disse. São doenças que afastam, porque, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, o cara pira. O cara entra em operações muito doidas aí que ele tem que proteger e fazer o trabalho dele e proteger a si mesmo. E quando ele não está de farda lá, mesmo no passeio com a família na rua, ele tem que estar toda hora olhando. Será que... É porque o cara vive com medo, não digo que medo, mas digo, ele tem que estar ligado 24 horas, na hora do expediente, na hora até do lazer dele. Ele tem que estar de olho, pô. Por quê? Porque ele participou de operações lá na comunidade, não sei o quê. Então os caras, tem muitos que não resistem e piram. E aí tem que afastar o cara. E dizem que é uma das categorias com o maior número de trabalhadores afastados por razões como estas, é verdade? Sem dúvida. Hoje o nosso número de profissionais que estão passando por problemas de saúde mental é muito grande. Nossos profissionais estão com depressão, ansiedade, burnout. Então, é muito importante que haja essa preocupação com a saúde física e mental dos nossos profissionais. Nós não temos um plano de saúde com o mínimo de suporte vindo do Estado. São profissionais que estão aí expostos, que podem se envolver em troca de tiros, que podem ser alvejados, e ainda que não sejam o simples, entre aspas, dia a dia da profissão policial,
como você bem destacou, é uma profissão por si só extremamente desgastante. Muito do que um profissional da polícia vê ao longo de um ano da sua vida, muitas pessoas passam a vida inteira sem presenciar algo similar. Então, são situações impactantes, situações violentas com as quais nós temos que lidar. E muitas vezes sem nenhum tipo de suporte psicológico por conta da instituição, por conta do governo. São profissionais que precisam desembolsar do próprio bolso auxílio para realizar um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico. Então, esses profissionais realmente eles estão sobrecarregados. E aí a gente gira num ciclo que cada vez tende a se agravar. São os maus salários, a pouca contratação, o problema da saúde mental, que faz com que esse profissional se afaste das suas funções, e isso acaba diminuindo ainda mais o quadro escasso que nós já temos de profissionais, e tudo isso acaba prejudicando o nosso receptor final, que é a população que se vê com uma segurança pública defasada. Os policiais civis que hoje estão aí estão se empenhando, se desdobrando em 3, 4 para conseguir suprir a demanda da população. Mas a gente não pode desconsiderar o fato de que a população do estado de São Paulo ela só cresceu nos últimos anos, nós temos uma população muito maior, o que invariavelmente acaba aumentando também a prática de crimes, porque acaba se tornando um centro muito mais atrativo para criminosos. Em contrapartida, o número de policiais civis só vem reduzindo drasticamente nos últimos anos. Então, é muito importante que realmente haja essa preocupação. Os nossos profissionais estão adoecendo, estão deixando a carreira, estão extremamente mal remunerados. E o governo do estado de São Paulo, ainda que tenha assumido a gestão há pouco tempo, cabe a ele resolver essa situação. Temos alguns anos de mandato do novo governador pela frente e cabe a ele contornar essa situação e entregar ao estado de São Paulo a segurança pública que os nossos contribuintes merecem. Era exatamente essa pergunta que eu faria em seguida, a seguinte. De toda essa sequência de 30 anos de um governo que não era dado a cuidar da segurança, vamos falar a verdade, ainda que tenha acertado em algum outro ponto, nesse quesito segurança realmente abandonou, e aí fica, por isso mesmo, a expectativa de 30 anos para esse governador atual. E daí vem a minha pergunta. Você, pelo que nota, ele é mais sensível, vamos dizer, a essa questão? Não podemos desconsiderar o fato de que o novo governo do estado de São Paulo ele foi eleito com uma plataforma focada em segurança pública. Então, é um comprometimento que o governo precisa ter, que é cumprir com a sua palavra de valorização da segurança pública do estado de São Paulo e reestruturar. Esse quadro ele já se encontrava deficitário há muito. Quando o governo assumiu, já sabia os desafios que enfrentaria pela frente. Então, um plano de governo focado em recuperar a segurança pública do estado de São Paulo precisa ser apresentado. Já houve sinalização, sim, precisamos ser justos, de uma recomposição dos nossos quadros, concursos estão em andamento, outros foram autorizados, como eu falei, no próximo domingo teremos prova para o cargo de delegado de polícia. Contudo, ainda não há um plano efetivo de reestruturação da nossa carreira e reestruturação salarial, nem um plano de contratações a longo prazo, uma vez que, como você mesmo conseguiu já, de forma muito sensível, verificar aqui, não vai ser 1 ou 2 concursos que vão suprir o alto déficit que nós temos hoje. É preciso um planejamento para que os concursos sejam feitos no mínimo anualmente, para que esses quadros sejam recompostos. Até porque nós temos verificado que em certas seccionais, e isso certamente se replica em todo o estado de uma forma geral, nós chegamos a verificar 40% de profissionais que já estão em condições de aposentadoria, que recebem abono permanência, que é um incentivo para que ele continue trabalhando, embora ele já tenha condições de se aposentar. Então, se nós pensarmos num quadro em que, da noite para o dia, esses 40% de profissionais decidam simplesmente se aposentar, a Polícia Civil vai colapsar. Sim, eu não tenho a dúvida disso. Doutor, eu sempre fui muito cuidadoso naquilo que eu falo, né? E por isso mesmo
há muito tempo também que eu venho falando aqui dessa questão das polícias e da Polícia Civil, particularmente, nesse negócio desguarnecido, nessa situação de salários defasados, tudo isso. Eu estou falando isso aqui há anos aqui no programa, né? Acho que quem acompanha, nós estamos falando há quanto tempo, Adalberto? Há um bom tempo. Há muito muitos tempo anos. que a gente percebeu isso aí. Só que, veja, eu tomo muito cuidado ao falar sobre isso, porque ao falar uma verdade que é mesmo, nós temos poucos profissionais disponíveis, eu tenho que tomar o cuidado ao falar isso, de não tornar o pouco que temos vulnerável, isto é, sem que fosse a intenção, fazer apologia ao crime, porque aí o criminoso pode dizer, então lá tem poucos policiais, olha que beleza. Não, a despeito disso, sempre a gente teve que falar, sabe o quê? Olha, nós temos poucos delegados, poucos investigadores, mas eu sempre disse, por sorte são uns caras muito bons. Eu sempre tive que falar assim. Por que isso? Porque é o cuidado de você dizer a verdade, que a população tem que saber que o governo não cuidou direito disso, mas, ao mesmo tempo, você não pode vulnerabilizar o que nós temos. Mas eu sempre falei, não é? Vocês vão lembrar, há anos que a gente vem falando, a delegacia está cheia de estagiário. Bom, graças a Deus, a prefeitura empresta muitos estagiários lá para a delegacia. Mas não são especializados, são estagiários. Percebe? Se você ir na delegacia, tem bastante gente lá andando. Estagiário. A grande maioria. Mas para falar isso, e tem que falar, né, você ainda tem que tomar todo um cuidado, porque senão o malandro que estiver ouvindo fala, então lá é moleza. Não, senhor. Tem uns caras bons, muito bons aqui. E já aprovaram. Sim. E a população sabe disso. Mas, sabe, doutora? Então até pra gente sobra a bucha, porque você tem que falar essa verdade. Mas ao mesmo tempo tomar cuidado para que eles não sejam vulnerabilizados nas suas funções. Até isso tem que ser feito. Você vê que situação que chegamos, né? Não, mas sem dúvida. A própria população, ela consegue ter essa percepção, né, de que falta número de profissionais, mas a Polícia Civil, ela segue trabalhando. Qualquer canal de imprensa, de mídia que a gente abra, rede social que a gente abra, o tempo inteiro o que a gente se depara com a atuação da Polícia Civil. São investigações dioturnamente realizadas, esclarecimentos de crime. A Polícia Civil está o tempo inteiro na imprensa porque o seu trabalho ele é incessante. O tempo inteiro nós estamos trabalhando, o tempo inteiro nós estamos nos desdobrando em 3, 4, 5 para suprir esse déficit, muitas vezes sacrificando, inclusive, a própria vida pessoal para conseguir dar conta desse trabalho. Mas é muito importante que os profissionais não precisem chegar a esse ponto de sacrificar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua saúde física e mental para dar conta do serviço. Então, a ideia não é trazer aqui, como você bem destacou, que existe vulnerabilidade. Não existe. A Polícia Civil ela é forte, ela é bem estruturada, mas ela precisa de mais funcionários para prestar um serviço público ainda melhor, para fazer mais esclarecimentos e trazer esses esclarecimentos de forma ainda mais ágil do que já é feito. Porque não se pode desconsiderar realmente que quanto mais profissionais empenhados, mais célere e eficiente será a prestação desse serviço. Mas, sem dúvida alguma, o trabalho ele nunca parou, ele vem sendo suprido pelos parcos profissionais que nós temos, mas extremamente capacitados, empenhados e dedicados no cumprimento das suas funções. Doutora Jaqueline Valadares, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo, falou sobre a defasagem de 40% que São Paulo tem naquilo que deveria estar fornecendo de mão de obra para a Polícia Civil e que, no entanto, há muito não faz. Muito obrigado à senhora e um bom dia, doutora. Bom dia, obrigada. Obrigado à senhora.